Quando a gente abana 5 dedos, só abanar o dedo. Quem esteve lá no jogo passado, viu 1000 crianças num jogo, viu 1000 crianças no outro. Só tem um problema de logística para você trazer aquela meninada toda, aqueles jovens todos para lá. Não é fácil, é complicado, até pelos cuidados que a gente tem que ter, mas a gente tem esse pessoal que está vinculado ao Vasco. E o Vasco, historicamente, e muito mais comigo, eu tenho um governo que pode chamar de inclusão social. Eu acho que o Vasco tem que ser o clube que tem que dar oportunidade aos menos favorecidos. As portas do Vasco estão abertas sempre aos menos favorecidos. Essa é uma obrigação nossa. Muita gente fala assim para mim, por que você não contrata fulano, não contrata Beltrano? Os meus próprios companheiros de diretoria. Eu não abro mão desse meu lado social. Eu deixo de pagar 200 mil a um jogador, mas invisto 200 mil nesse pessoal. Seria fácil para mim eu acabar com essa história toda, a formação, que a gente forma ali, a gente tira ali 2, 3 jogadores, talvez se muito, mas o que a gente forma de cidadão ali, a formação dos jovens, de aprender, de ter disciplina, saber das dificuldades da vida, saber como é que tem que superar obstáculos, de cumprir regras. Se a gente não abre mão lá de ensinar essa gente toda. E eu supervisiono isso rigorosamente. Meu pessoal que trabalha, assim, todos eles já sabem. Se eu não gostar do que está andando, eu vou. Tá? Porque é um negócio que eu não abro mão. Não abro mão desse lado. E por que eu sou candidato a deputado? Se eu já faço esse negócio todo, primeiro, que eu nunca me candidatei a deputado e jamais me candidataria para ficar falando, para fazer essas promessas que todos os políticos costumam fazer. Nunca ninguém me viu fazer uma promessa. Primeiro dia quando eu me elegi como deputado, primeiro dia, eu subi na tribuna da Câmara e disse o seguinte: eu sou representante do Vasco. Meu compromisso é com o Vasco, que foi quem me elegeu. Eu só pedi voto. Vocês estão vendo, igual ali no programa eleitoral, vocês veem lá que fala das saudações vascaínas, fala do Vasco. Os outros são beneficiados, porque o Vasco está no contexto. Ora, se eu vou defender as coisas para o esporte, etc., que o Vasco está, outros têm sido beneficiados. E muito. Passei lá 8 anos, todos sabendo o seguinte: muito mais que deputado, que aliás é muito mais importante para mim do que qualquer outra coisa, eu sou representante do Vasco. E vou com a mesma proposta. E por que eu quero ser representante do Vasco? Quero ser deputado. Se eu faço as minhas coisas todas em não sendo deputado, fica muito mais fácil, tendo um mandato, para poder enfrentar essa gente, para poder cobrar de outra maneira, para poder exigir determinadas coisas. E esse é o único motivo que me leva a me candidatar a ser deputado. Não tem outro. Tem outro motivo. A não ser de você ter muito mais força, de ter aquele... Não é quando eles falam que eu tenho... Eles falaram que eu quero ser deputado por causa da imunidade. Eu quero ser deputado por causa da imunidade, mas não é para fazer bobagem, não. Porque eles acharam que eu perdi a imunidade, que ia acontecer tudo comigo. Eles me sacudiram assim, assim, assim. Pode me sacudir, eu não tenho rabo. Eu não tenho rabo. Não adianta.
me sacudir como quiser. Eu nunca mexi com dinheiro público. Se vocês ouvem, eu digo na cara deles, nunca mexi com dinheiro público. A minha satisfação que eu tenho que dar é só aos vascaínos. Não tenho que dar satisfação a vocês coisa nenhuma, porque eu nunca mexi com dinheiro público. Não tem essa história. Tentaram agora fazer uma ligação minha com sanguessuga. Não tem mesmo, sanguessuga. Eu nunca mexi com isso. O negócio é vocês aí, resolvam. Vocês é que mexeram com isso. Eu não. Aí inventaram que eu tinha um monte de processo. Não tenho um processo. Os processos que eu tenho, todos eles rigorosamente por causa do Vasco. Um dia, a Polícia Federal chegou, tocanija, metralhadora, calma, como é que vai entrar assim? Devagar, vai assim, vai entrar. E é evidente que eu resisti. Fui condenado. Crime de resistência. Condenado. E daí? Tá bom. Faço de novo. Quiseram invadir o Vasco. Os outros processos que eu tenho, todos rigorosamente por causa do Vasco. Negócio que não são meus. Negócio de apropriação indébita do negócio da INSS, que o Vasco não deve, mas mesmo assim, eles colocam lá, que no final não dá em nada. Pelo Vasco. Pessoal, eu não tenho nenhum processo, nenhum. E eles tentaram inventaram que eu falsifiquei documento, que o processo, sabe qual é o que eles falaram de furto, o que era? É um inquérito, também não dá em nada, de furto no jogo Botafogo e Vasco, que dizem que, botaram lá que eu é que furtei os ingressos do jogo Botafogo e Vasco. E agora? E agora? Mas esse é rigorosamente o quadro. E eu vou aproveitar, como a gente está falando de Vasco para a maioria dos vascaínos, aproveitar aí um momento para fazer um lançamento de candidatura no Vasco. São uns brincalhões. Não são sérios. Essa gente não é séria. Essa gente que inventa diz que por amor ao Vasco não é séria. Não tem amor nenhum pelo Vasco. Se tivesse amor pelo Vasco, jamais fariam isso. Aquilo que presidir o Vasco não é para qualquer um.